O corpo foi encontrado em pé, sem calça, sem tênis, rígido, enfiado dentro de um buraco de 3 metros de profundidade por menos de 1 de largura. Um corpo que não caiu ali, um corpo que foi colocado, ocultado e possivelmente ainda vivo, sufocado pela terra, pelo pânico e pela brutalidade. Era manhã de terça-feira, 3 de junho de 2025, quando funcionários de uma obra interna no autódromo de Interlagos detectaram um odor estranho vindo de uma vala técnica. Ao se aproximarem, encontraram o que inicialmente pensaram ser um manequim, mas não era. Era o corpo de Adalberto Amarílio dos Santos Júnior, 36 anos, empresário do ramo óptico e entusiasta de esportes motorizados, morador do estado de São Paulo. Adalberto tinha uma vida estável, movimentada e até então sem conflitos aparentes. Mas ali estava ele, morto, abandonado, no subsolo de um dos espaços mais vigiados da cidade. Este é o IC News, jornalismo investigativo independente. Eu sou Carla Albuquerque e nesse episódio vamos conduzir você por um dos casos mais perturbadores e complexos dos últimos tempos. Uma morte que expõe não apenas uma dinâmica de violência, mas também falhas graves no controle de segurança de eventos públicos. E se você acredita na importância do jornalismo comprometido com a verdade, deixe seu like, se inscreva no Investigação Criminal, ative o sininho e, se puder, considere se tornar membro do nosso canal. Seu apoio mantém esta investigação viva. Na sexta-feira, anterior ao feriado de Corpus Christi, Adalberto participou de um festival motociclístico no Autódromo de Interlagos. Chegou por volta das 13 horas. Encontrou amigos, assistiu às corridas e por volta das 20h30, a última mensagem à esposa: "Acabando aqui, estou indo." Ele nunca chegou em casa. A versão do último amigo a estar com ele, Rafael Aliste, trazia detalhes inquietantes. Segundo ele, os dois teriam consumido 8 cervejas e fumado um pouco de maconha oferecido por terceiros. Mas essa narrativa foi rapidamente confrontada pelos peritos criminais. O laudo toxicológico indicou a ausência de álcool e drogas nas amostras de sangue coletadas. Entretanto, o próprio laudo, de forma técnica e cautelosa, não descarta a possibilidade de metabolização residual. O corpo de Adalberto permaneceu exposto a variações de temperatura por pelo menos 3 dias antes de ser examinado e estava no ambiente de baixa oxigenação. Nessas condições, substâncias como álcool ou THC, especialmente em baixas concentrações, podem ter sido metabolizadas ainda em vida ou degradadas após a morte. A conclusão da perícia foi clara: a ausência de traços não permite afirmar que ele não consumiu, apenas que no momento da coleta os vestígios estavam indetectáveis. Ou seja, a versão de Rafael não foi confirmada, mas também não pode ser descartada integralmente. Esse dado técnico é fundamental para evitar a falsa sensação de certeza num caso repleto de zonas cinzentas. O que os laudos confirmam com firmeza, no entanto, é a causa da morte: asfixia mecânica. Segundo o exame anatomopatológico,
os pulmões de Adalberto apresentavam hiperinsuflação alveolar, edema intersticial e áreas de broncoaspiração, com a presença de conteúdo bucal em vias aéreas inferiores. Isso é compatível com uma morte sofrida, com o corpo tentando respirar e aspirando secreções enquanto o oxigênio lhe era negado. A pergunta que surge diante de uma morte por asfixia é: ele foi sufocado por mãos humanas ou morreu asfixiado dentro do buraco onde foi jogado? A resposta começa a tomar forma quando olhamos os detalhes. Havia escoriações compatíveis com lesões de natureza vital na região do joelho, ou seja, feitas enquanto ele ainda estava vivo. Isso reforça a hipótese de que houve movimentação ou pelo menos resistência. E mais, o laudo não encontrou fraturas nem sinais de queda livre, o que indica que Adalberto foi colocado no buraco e não caiu por acidente. Neste ponto, a perícia criminal se torna essencial para entender o tipo de violência a que ele foi submetido. Trazemos agora a fala da perita criminal Alessandra Moraes, especialista em casos de crimes complexos e uma das vozes mais experientes da perícia paulista. Olha, quanto mais o tempo passa, pior é para a perícia, né? Quanto mais o tempo que passa, é verdade que foge, né? É um dos princípios da criminalística. E ele estava num lugar que você já tinha ali muita terra, muito material biológico, você não tinha nenhum suporte que pudesse manter impressões digitais, microvestígios, e estava no tempo, né? Então choveu, ventou, pessoas passaram ali perto e não viram porque realmente era um local de difícil visualização. Se você não estivesse exatamente em cima do buraco olhando para dentro, você não veria que tinha um corpo ali. E de fato foi isso que aconteceu. Você teve pessoas trabalhando naquele canteiro, a gente teve vento, a gente teve chuva, e é um local que é muito atípico. A gente tem dificuldade, quando os locais são muito atípicos, às vezes existe uma dificuldade de estabelecer uma linha lógica de investigação, porque é um local que não faz sentido nenhum. Eu aposto que ninguém nunca imaginou encontrar um homicídio nessas condições, mas ele aconteceu. Então a perícia tem que fazer uma engenharia reversa, com praticamente nada, com muitos vestígios perdidos. É por isso que se trata de uma investigação tão difícil, tão complexa e que, ao mesmo tempo, causa tanto espanto da população e dos veículos de imprensa que as pessoas querem uma resposta breve. E eu entendo o porquê. E a gente também quer dar uma resposta breve. Mas isso tem que ser feito com muita cautela, até para que não se cometam injustiças. Primeiro, para não dar a dianteira para quem cometeu o crime. Então, muita informação está sendo segurada. E segundo, para não correr o risco de acusar uma pessoa num crime de comoção que não tem nada a ver com a história. Uma acusação assim, a gente sabe que acaba com a vida da pessoa. Então, antes de apresentar um suspeito, tudo tem que ser feito com a máxima cautela, com o máximo cuidado e com a máxima certeza possível. A cena do crime secundária, o buraco, apresenta uma face cruel da ocultação. O corpo permaneceu em pé porque não havia espaço para tombar. Os sapatos e a calça desapareceram, mas o celular, a carteira e as chaves ficaram. Não era latrocínio, não era vingança, não havia marcas de tiros, facadas, tampouco sinais de autoextermínio. Se ele foi colocado ali ainda vivo, como os indícios sugerem, quanto tempo ele resistiu antes de perder a consciência? Quanto tempo o corpo de Adalberto lutou contra a ausência de ar enterrado vivo em pleno autódromo de Interlagos? Dizer que o corpo foi encontrado em Interlagos é insuficiente. Adalberto foi colocado com frieza quase cirúrgica em uma vala técnica estreita entre vigas de concreto e canaletas de drenagem, num dos poucos pontos do autódromo que estavam sem vigilância ativa. A posição vertical do cadáver, em pé,
comprimido pelas paredes do buraco, indicava não só tentativa de ocultação, mas também conhecimento estrutural do terreno. Para os investigadores, essa foi a primeira pista concreta. Quem fez isso sabia onde estava. Sabia que, naquele ponto específico, havia uma vala funda, protegida por tapumes e fora do campo das câmeras de segurança principais. Era literalmente um ponto cego. Mas havia um enigma mais profundo. Onde Adalberto morreu? Segundo os peritos, o local onde o corpo foi encontrado não exibia manchas de sangue nem vestígios de luta corporal. Nenhum rastro arrastado, nenhuma perturbação no solo. A equipe de criminalística concluiu que ali não foi a cena primária do crime. O buraco foi a cena secundária, o ponto final da desova. No entanto, o corpo apresentava indícios de vitalidade no momento que foi colocado ali. A perita criminal Alessandra Moraes comenta a dificuldade em identificar com precisão o ponto de asfixia. Esse tipo de asfixia ela é considerada uma sufocação indireta, porque você não tem obliteração das vias aéreas, você não tem alteração do ambiente, da quantidade de oxigênio do ambiente, mas você impede que o tórax se expanda no movimento respiratório, né? Então, existem sim sinais internos, né? Existe congestão em alguns órgãos, em vários órgãos, que a gente chama de congestão polivisceral. Existem outros sinais que podem ser indicativos de asfixia, mas a gente não tem nenhum sinal que seja categórico. Por exemplo, um sulco no pescoço, como a gente vê no enforcamento. A fratura do osso ióide, que é esse que fica aqui na frente, né? No caso de uma esganadura, que é muito comum a gente encontrar. Então, a gente tem sinais inespecíficos, mas que todos levam para uma conclusão de asfixia. O que eu acredito que possa ter acontecido é que ele tenha perdido a consciência num mata-leão, não pela ação da asfixia em si, mas pela constrição dos vasos do pescoço, que fez com que faltasse oxigênio no cérebro e aí a pessoa desmaiou. E aí depois, já inconsciente, ele teria sido colocado ali no buraco. Porque não é fácil você colocar um homem adulto dentro de um buraco de 40, 50 centímetros. Ele lutaria, ele teria vestígios de arraste, vestígios de chute, ele teria tentado se defender. E a gente não vê nem essas lesões de defesa. É isso que chama a atenção. O que está chamando muito a atenção nesse caso é justamente a ausência de vestígios. Então, como o tórax foi impedido de fazer seu movimento respiratório, a concentração de oxigênio foi caindo no sangue e deprimindo todo o sistema nervoso central e todo o metabolismo. Junto disso, a gente tem que considerar que fez uma noite muito fria. Fez 9 graus, salvo engano. Se a gente for pensar no microclima ali daquele buraco, considerando a umidade, considerando que ele estava na terra, que ele estava no tempo, essa temperatura cai mais ainda. Então, além da falta de oxigênio, você tem hipotermia. E tudo isso vai deprimindo, vai depauperando o organismo até parar. Então, não é uma morte instantânea, mas são dois elementos que podem agir em sinergia e que levaram para esse resultado trágico. E a hipotermia, nesses casos, também ela traz sinais inespecíficos, que é diferente de um congelamento, de uma lesão por geladura. A gente não tem. Você não tem uma temperatura abaixo de 0 que vai machucar as células de uma forma categórica. Mas você tem o rebaixamento da temperatura do ambiente e, com isso, o rebaixamento do metabolismo aos poucos. A ausência de livores cadavéricos definidos e o estado de conservação do corpo dificultaram ainda mais a reconstituição do tempo exato da morte. O ambiente do buraco, úmido, isolado do sol e sujeito a baixas temperaturas, agiu como uma espécie de câmara natural de retardamento da decomposição, o que afetou os parâmetros clássicos de rigidez e coloração pós-mortem. Como explicou a própria Alessandra, nesse tipo de cenário, o tempo de morte só pode ser estimado com amplas margens de erro.
A perícia técnica avançou para a coleta de vestígios em outras áreas do autódromo. Veículos, banheiros, espaços de staff e estruturas de apoio passaram por varreduras com reagente, o luminol, o Blue Star. Foi justamente no carro de Adalberto que uma nova linha de investigação se abriu. A presença de sangue humano de duas pessoas distintas, uma delas confirmada como sendo do próprio Adalberto e a outra do sexo feminino e não pertencente à esposa da vítima. A descoberta mudou completamente o tom da apuração. Pela primeira vez, os investigadores consideraram a possibilidade de uma possível dinâmica sexual na cena primária, consensual ou não. 2 novos laudos foram encomendados, um para a detecção de espermatozoides e outro para a presença de PSA, antígeno prostático específico, proteína presente no sêmen. O laudo de PSA deu positivo. Já o exame de espermatozoides foi negativo, o que, segundo os peritos, pode ser explicado por lavagem da área ou tempo de exposição. Essas descobertas, por mais desconfortáveis que sejam, reforçam a hipótese de que Adalberto tenha tido algum tipo de interação íntima com uma ou mais pessoas pouco antes de morrer. No entanto, até o momento, não há elementos técnicos conclusivos que confirmem a ocorrência dessa interação, tampouco que permitam determinar se houve consentimento ou qualquer forma de violência sexual. Diante da delicadeza e das possíveis repercussões dessa linha investigativa, o inquérito conduzido pela Polícia Civil de São Paulo permanece sob sigilo absoluto nessa frente. Outro lado relevante foi a ausência de pegadas ou marcas recentes de pneu no entorno do buraco. Ou seja, o corpo não foi abandonado de forma improvisada. O autor ou autores estavam a pé. Conheciam os pontos cegos do autódromo e agiram com rapidez. Tudo indica que a ação durou menos de 5 minutos. Um movimento preciso, coordenado, mas desorganizado do ponto de vista emocional, como veremos mais adiante. Neste ponto, a investigação se divide entre 2 frentes: a técnica, reconstrução da dinâmica forense, cruzamento de laudos e análise de imagens. A humana. Quem eram as últimas pessoas a ver Adalberto com vida? Quem teria motivo ou coragem para matar um homem àquela altura da noite? E é aí que a questão volta a recair sobre o entorno, um evento com milhares de pessoas, segurança privada, equipes de apoio, estrutura técnica. Se o crime ocorreu ali dentro, como ninguém viu? Rafael nunca comunicou o desaparecimento do amigo às autoridades, não ligou para a família, não foi ao portão de entrada, não avisou ninguém. Quando foi localizado no dia seguinte, por iniciativa da própria esposa de Adalberto, sua reação foi descrita como vazia, sem surpresa, sem susto. Esse comportamento chamou a atenção da polícia e também dos profissionais de análise de comportamento forense envolvidos no caso. O relatório sigiloso de perfilamento criminal, produzido por especialistas que analisam padrões comportamentais de crimes violentos e que podemos dizer foi a identificação de traços de desorganização, impulsividade e risco situacional. A conclusão, segundo fontes, é que o crime não foi premeditado, não foi planejado com antecedência. Ele teria ocorrido em decorrência de uma dinâmica emocional intensa, explosiva e desproporcional. O delegado, o Dr. Nico Gonçalves, que participou
da análise investigativa do caso, descreveu assim a complexidade do perfil. Foi decretado o sigilo nas investigações, mas é um caso, como você falou, muito complexo. A gente não pode, a gente dependeu de muito da perícia técnica, então os reagentes demoram um pouquinho e a imprensa ficar desesperada, a gente não podia no autódromo ficar toda a imprensa lá, e aí elas pediam uma trégua para o pessoal da imprensa para a gente poder investigar. Cada um tem uma linha de investigação, nós temos a nossa, que estamos fazendo bem feito, mas depende de laudos, depende de algumas pesquisas que nós estamos fazendo. Você vê, são mais de 200 pessoas numa empresa de segurança de um evento que teve por lá. A gente teve um caso que aconteceu, que não tem nada ligado, não teve nenhuma ligação ainda, um caso de um catador de latinha que tinha ocorrido em novembro do ano passado, que também morreu, foi assassinado próximo lá, onde as pessoas estão presas. Então, não, tem a coisa a ver, não tem nada a ver por enquanto, estão investigando, né? E é um caso difícil, né? Ele teve uma morte sofrida pelo que a gente fez lá. Talvez aquelas escoriações que no joelho, ele estava vivo ainda, quando jogaram ele talvez dentro do buraco, né? E aí ele tentou sair, ficou sufocado, deu aquela asfixia. Era muito apertado. Muito apertado. Aí falaram, não, ele tinha tido relações, não é. Quando a pessoa está para morrer, ele pode urinar, pode fazer um monte de coisa que não é exatamente o que estão falando, que aconteceu. Agora, uma coisa, nós não achamos aquela câmera até agora, que estava em cima do capacete dele. É, exatamente. E você vê o capacete rachado, ou alguém deu uma paulada, alguma coisa que rachou esse capacete. O capacete foi jogado depois que ele estava lá dentro. Então tem coisas muito ainda que complexas, vamos dizer assim, que a polícia está catando. E é um caso, Carla, como você falou, desafiador. O laudo também afasta a hipótese de envolvimento da esposa ou de alguém do núcleo íntimo da vítima. Fernanda, a esposa de Adalberto, foi a primeira a alertar as autoridades. Colaborou com a polícia, cedeu acesso ao histórico de mensagens e mais. Nenhum indício material ou digital apontou para sua participação direta ou indireta. O que restou, então, foi um cenário de suspeitos reduzido a pessoas com acesso ao evento, à estrutura do autódromo e, possivelmente, envolvidas nas funções de segurança privada. A investigação criminal concentrou esforços na análise de câmeras periféricas, listas de funcionários e dados de telefonia. Foram cruzados celulares que circularam próximos ao local do corpo entre os dias 30 de maio e 3 de junho. O resultado disso seria o ponto de virada do inquérito. Além disso, a polícia precisava entender a natureza da interação entre Adalberto e os envolvidos naquela noite. Por que ele desapareceu sem protesto? Estava sendo seguido? Foi rendido? Ceder a algum tipo de proposta? É neste ponto que entram os laudos de espermatozoides e PSA. A análise encontrou traços de fluido seminal. Embora o laudo de espermatozoides tenha dado negativo, o que pode ser explicado por tempo, lavagem ou baixa carga biológica. O dado deixou aberta a possibilidade de uma possível interação sexual pouco antes da morte. Mas com quem? Por quê? E em que contexto? Essas perguntas, até o momento, permanecem sem resposta. A investigação se mantém em sigilo sobre as identidades relacionadas à segunda amostra de DNA, encontrada no carro da vítima, pertencente a uma mulher ainda não identificada. E mais, de que período seria essa amostra de sangue? Daquele dia do autódromo ou de período anterior a ele? O que chama a atenção é ter essa mistura de DNA, sangue dele e sangue de uma mulher desconhecida. Outra coisa também que eu acho muito difícil é que o DNA dessa mulher esteja no Banco Nacional de Perfis Genéticos, porque para que seja incluído, existem características muito específicas. A gente está falando de agressores sexuais, criminosos violentos. Essas pessoas estão nesse banco criminal.
O banco de DNA não é como um banco de digitais, que todo mundo está lá. Você tirou o RG, você está no banco, né, que vai ser encontrado pelo EIFES. Você está no banco das impressões digitais de todo mundo. Para o banco de DNA, não. Até as vítimas de crimes sexuais são excluídas desse banco. Então ali a gente tem um banco criminal. Se essa mulher não é uma criminosa violenta ou uma criminosa sexual, ela não está lá. Então até pode extrair o perfil e comparar com o banco de dados, mas dificilmente a gente vai ter uma resposta. Esse líquido seminal ele pode ter sido expelido em uma das fases da morte por asfixia. A asfixia ela ocorre, grosso modo, em 4 fases. Em uma das fases, a gente tem um aumento muito grande de gás carbônico. E o gás carbônico ele tem um efeito excitatório sobre o sistema nervoso. Então, nessa fase, ocorrem convulsões tônico-clônicas, que são aquelas contrações desordenadas dos vários músculos do corpo. Isso, junto com o relaxamento dos esfíncteres no momento da morte, pode causar expulsão de sêmen, porque você tem a contração da vesícula seminal e o relaxamento da uretra. Então, daí pode ter o líquido seminal que foi encontrado nas roupas íntimas, né, nos genitais do Alberto. Tanto é que isso não foi encontrado nem no veículo e nem em outras partes do corpo dele e nem em outras partes das vestes dele. Então a gente acredita que isso tenha ocorrido no momento da morte e não por ele estar tendo uma relação naquele momento. Enquanto isso, os investigadores se voltaram para o padrão comportamental do autor. Fontes próximas à investigação indicam que o autor é alguém que tem histórico de controle emocional instável, apresenta comportamento de risco em ambientes fechados, tem familiaridade com estruturas de segurança, mas sem treinamento militar, age em grupo, mas se desorganiza sozinho. Isso afunilou o campo de suspeitos que na fase inicial passava de 200 para menos de 15 nomes. Entre eles, a possibilidade de 3 seguranças que estavam na escala da noite do dia 30 de maio. Eles seriam o foco do próximo passo da investigação. Quando a perícia chegou ao local, já se haviam passado pelo menos 72 horas desde o desaparecimento de Adalberto. Ele foi visto com vida pela última vez na noite de 30 de maio. O corpo foi encontrado ao meio-dia de 3 de junho. 3 dias, um buraco, um cadáver em exposição vertical com sinais de êxtase, mas sem odor acentuado. E, estranhamente, sem os tradicionais sinais de decomposição visível. Para os peritos do Instituto Médico Legal, o tempo era o principal inimigo. Não só pelo intervalo entre a morte e a localização do corpo, mas, sobretudo, pelas condições ambientais únicas do local onde o corpo foi ocultado, o buraco. Uma vala técnica usada para a fiação subterrânea media aproximadamente 3 metros de profundidade e menos de 1 metro de largura, o suficiente para manter o corpo comprimido e em pé, como se sustentado pelas paredes. Esse tipo de ambiente atua na prática como uma câmara de conservação, um espaço escuro, úmido e frio, que retarda os processos normais de decomposição. A ausência de sol direto, a baixa oxigenação e a circulação mínima de ar criaram condições que confundiram os sinais clássicos da morte. O corpo não apresentava coloração pardo-esverdeada, rigidez cadavérica acentuada, nem odores compatíveis com o tempo estimado da morte. Isso fez com que uma das perguntas mais importantes da investigação permanecesse em aberto. Adalberto morreu no dia 30 ou resistiu até o dia 1º? Olha, quanto mais o tempo passa entre o exame necroscópico e a morte, maior o intervalo de tempo de morte. Porém, o médico legista analisou os processos de autólise, rigidez cadavérica, marcas internas no corpo, manchas hipostáticas e também considerando a temperatura, ele chegou nesse intervalo de morte.
né? Considerando o tempo de exposição, isso é sim mais ou menos mais preciso, tá? E de fato, a temperatura do ambiente tende a retardar os processos cadavéricos, os fenômenos cadavéricos destrutivos. Quanto mais frio, mais lento, quanto mais calor, mais rápido. Então, tudo isso é levado em consideração em conjunto para determinar o tempo aproximado de morte. E o intervalo também, entre 12 e 4 horas, entre 24 e 18. Então, tudo isso é feito em conjunto. O exame interno, o exame externo e considerando as características do ambiente. A ausência de sinais de luta corporal intensa, como unhas quebradas, fraturas ou hematomas profundos, também reforça a tese de que Adalberto estava parcialmente consciente, mas imobilizado. Talvez rendido por trás, talvez submetido a um golpe de mata-leão, os exames apontam escoriações em regiões compatíveis com contenção, mas sem evidências conclusivas. Por isso, a perícia deixou uma nota técnica importante no laudo. Os achados são compatíveis com asfixia por compressão externa associada a possível aspiração de substrato particulado em ambiente confinado, não sendo possível precisar com exatidão o momento e a duração da agonia. Essa frase resume o que a ciência conseguiu e o que não conseguiu responder. Se a medicina forense encontra seu limite no tempo e nas condições do corpo, a investigação passa a depender de outra ferramenta: a verdade contida nos rastros humanos, nas câmeras, nos áudios, nos silêncios. Mas até que ela seja alcançada, permanece a dúvida mais cruel desse caso. Adalberto ainda respirava quando foi colocado naquele buraco? Quantas horas lutou contra o próprio corpo até finalmente ser vencido pelo silêncio? No final de junho de 2025, a investigação tomou um novo rumo. E como costuma acontecer nos grandes casos, não foi uma perícia, nem uma câmera de segurança que quebrou o silêncio. Foi uma suposta testemunha. Segundo fontes, o depoimento prestado à Polícia Civil, sob proteção e sigilo, veio de alguém com acesso direto ao circuito interno do autódromo. O conteúdo de seu relato mudou completamente o tom do inquérito. Segundo essa testemunha, a dinâmica seria que Adalberto foi abordado nos bastidores por 3 homens ligados à equipe de segurança privada, contratada para o evento. A abordagem teria ocorrido na lateral do paddock, após o encerramento do último show, em uma área de circulação restrita. O motivo? Uma suposta confusão envolvendo Adalberto. A testemunha não afirmou ter presenciado a morte, mas uma linha da investigação acredita que seguranças podem ter aplicado um golpe de imobilização, possivelmente um mata-leão, e que após a contenção, o corpo foi levado por 2 homens em direção ao setor interditado de obras, onde, horas depois, seria descoberto o buraco onde ele foi desovado. Segundo hipóteses contidas nas investigações, os suspeitos seriam integrantes da equipe de segurança privada do evento. Embora não haja registros criminais, a conduta operacional desses profissionais pode ter fugido dos protocolos esperados, o que está sendo considerado como fator relevante pela investigação. Adalberto Amarilho Júnior saiu de casa numa tarde de sexta-feira para participar de um evento de motos. Era um homem comum, com vida estável e um negócio próprio. Era também apaixonado por velocidade, mas jamais imaginaria que sua vida terminaria de uma forma tão brutal e silenciosa. Encontrado 3 dias depois, morto, dentro de uma vala técnica no subsolo do Autódromo de Interlagos, Adalberto se tornou o centro de uma investigação complexa, um caso que reúne elementos técnicos raros, desinformações em sequência
e pistas espalhadas em um cenário de difícil acesso. E apesar de todos os obstáculos, a Polícia Civil de São Paulo vem conduzindo um trabalho técnico, minucioso e comprometido. As equipes de investigação criminalística e inteligência conseguiram até aqui reconstruir parte da trajetória final de Adalberto. A perícia revelou que ele morreu por asfixia, muito provavelmente após sofrer um golpe de contenção. Foi colocado em pé dentro de um buraco e, segundo os laudos, pode ter respirado por algum tempo ali dentro, até o colapso metabólico por hipoxemia. Sabemos que ele ainda tinha sinais de vitalidade, que aspirou terra e secreções e que parte de suas roupas desapareceu. O avanço da investigação levantou a hipótese de envolvimento de indivíduos vinculados à equipe de segurança terceirizada que atuava no evento. Essa linha foi construída a partir da análise de escalas de trabalho, movimentações internas e cruzamentos preliminares de imagens de câmeras periféricas. Embora sob sigilo, o inquérito também considera informações prestadas por uma possível testemunha, cuja colaboração pode ter ajudado a redefinir os focos da apuração. Mas ainda falta algo fundamental, o elo entre a vítima e o autor, ou os autores. E tudo leva a crer que esse elo simplesmente não existe. Até o momento, não há qualquer indício de que Adalberto conhecia seus agressores. Nenhuma troca de mensagens, nenhum histórico de conflito, nenhum vínculo pessoal, profissional ou familiar. Isso torna o crime ainda mais difícil de elucidar, porque não há motivação aparente e, quando não há motivo, a investigação precisa se apoiar exclusivamente em vestígios técnicos, cruzamento de horários, movimentações físicas e inconsistências de depoimentos. Obrigado a todos que acompanharam esta investigação. A verdade ainda está em curso, mas a memória de Adalberto jamais será enterrada. Nos vemos em breve com uma nova apuração, porque enquanto houver silêncio, o jornalismo precisa trazer voz.